8 de janeiro deste ano. Nesse 8 de janeiro aconteceu aqui no nosso país diversas manifestações. Entre essas manifestações, uma que chamou muita atenção e está sendo motivo até os dias atuais de conversa, de matéria em jornal, em televisão, um monte de lugar, foi a manifestação que aconteceu lá em Brasília. Mas exatamente porque essa de Brasília, ela se sobressaiu, ela se destacou em comparação com as outras que aconteceram em várias partes aqui do nosso país. É bom que se diga o seguinte, essas manifestações lá no começo do ano, elas tiveram um propósito, cara, foi deixar muito claro que nós jamais iríamos acreditar nem engolir a vitória daquele vagabundo lá em novembro do ano passado, com aquele negócio de pesquisa eleitoral, tudo aquilo pra gente, tudo aquilo falso. E aí quando foi 8 de janeiro, houve esse marco, diversas manifestações que aconteceram por aí. Só que a de Brasília houve, por incrível que pareça, e você já vai entender por que, por incrível que pareça, houve um gigantesco quebra-pau lá em Brasília. Principalmente aquelas tais de instituições, não sei o que lá do governo, prédio do governo, foram invadidas, houve depredação, houve uma série de coisas. Mas exatamente qual é o caso, por que aquilo ali chamou a atenção? Acontece o seguinte, é que quando tem uma manifestação da direita, e eu falo isso com propriedade porque eu já fui, você não vê quebra-pau, cara. Você não vê confusão, você não vê arruaça, você não vê bagunça, você não vê nada disso. Isso daí acontece lá nas manifestações daquele povo lá da esquerda que enche o rabo de cachaça, de cerveja, de maconha, de cocaína, da puta que pariu, e eles já são realmente bagunceiros, maloqueiros por natureza, e daí para eles irem lá já com combustível, né, com o tanque devidamente abastecido e fazer desordem, é o normal. No nosso caso, não. Então, o que é que acontece? De repente, o pessoal da direita resolveu, baixou o espírito de um esquerdalha e resolveu ir quebrar prédio, ir quebrar não sei o que, invadir não sei onde, fazer e acontecer. Foi isso o que houve naquele 8 de janeiro? Pois bem, naquele 8 de janeiro, houve, conforme eu já falei, depredação. Só que também houve muitas imagens, cara. E essas imagens, elas mostram para a gente uma outra coisa que dá muito o que pensar. Por exemplo, essa imagem daqui, 30 segundos, veja, você não vai ter trabalho nenhum para entender qual é o caso. Vamos ver. Eu volto em seguida. Imagens da invasão de 8 de janeiro. Mais incrível que os invasores tinham fotógrafo oficial, né? E de agência internacional. E aí ele só arromba ali depois de saber que está sendo registrado. E depois ainda confere, né? Pra ver como é que ficou o registro. Incrível, né, gente? Incrível esses invasores aí. A armação pura, escancarada aí, a armação na cara dura. Encurralando, né? Todos esses esquerdistas, petistas, que criaram essa narrativa juntamente aí com toda a imprensa marrom. E agora estão encurralados, querem a criação da CPMI. Daí, você viu essa imagem, cara? Você conseguiu compreender qual foi o caso aí? Então, havia aquele grupo de maloqueiros, de desordeiros que invadiu lá um lugar para quebrar. Só que o vagabundo, ele disse o quê? Não, pera aí, meu amigo, eu vou dar um coice aqui, eu vou derrubar essa porta. Só que antes de eu derrubar essa porta com o coice que eu vou dar, você vai fazer o seguinte, você filma, cara. Filma direitinho, ajuste aí seu celular, sua câmera e tal. Se for o caso, você chama até Steven Spielberg lá de Hollywood. Nós vamos fazer aqui uma super produção. Vamos filmar tudo, cara. E mais do que isso,
Você vê que o vagabundo depois ele ainda foi lá para conferir o material. Será que ficou bom? Será que o ângulo ficou legal? Será que a iluminação ficou adequada? Bicho, alguma vez tu já viu alguém produzindo provas contra si mesmo? Eu nunca vi, cara. Como é que o sujeito ele vai fazer uma arruaça, ele vai fazer uma bagunça, ele está com raiva, e olha que de raiva nós que somos da direita entendemos bem, porque nós temos raiva em excesso, ódio em excesso. O cara vai ter essa cabeça, essa frieza, não, fulano, eu vou arrombar essa porra aqui, eu vou quebrar essa caralhada toda aqui, só que antes você filma direitinho aí, ajuste tudo bonitinho, coloque aqui essa iluminação, coloque o microfone aí para captar o áudio bonitinho. Tu já viu isso alguma vez em sua vida, cara? Essa imagem aí, ela é uma das milhares que estão circulando por aí para provar que essa coisa de que a direita resolveu quebrar tudo lá no dia 8 de janeiro é tudo armação, cara. É tudo falsidade. Eu digo a você com toda certeza, nós não temos por que fazer isso. Eu não vou quebrar um prédio, eu já fui em manifestações da direita, eu não vou quebrar prédio, eu não vou quebrar vidraça, certo? Se eu tiver de quebrar, eu gostaria de quebrar a cara de vagabundo. A cara de Lula, de Alexandre de Moraes, de vagabundo outros lá do STF, de deputados da esquerda, de maconheiros da esquerda. Então a gente gostaria de quebrar a cara desses sujeitos. Não é quebrar porta, vidraça, janela, que isso daí não interessa, a gente não vai resolver a nossa vida. Agora, veja que é muito fácil, cara, um sujeito, um grupo, ele se infiltrar no meio de uma manifestação da direita, vestir uma camisa do Brasil, eles não gostam de verde e amarelo, da bandeira do nosso país, eles não gostam, mas para fazer uma patifaria que a esquerda gosta de patifaria, para eles não ia custar nada se passar por alguém da direita, roupa verde e amarela, bandeira do Brasil, ir lá quebrar tudo aquilo para que a culpa caísse em cima de Jair Bolsonaro e de nós que somos apoiadores dele e estamos querendo fazer alguma coisa pelo país. Só que existe, meu amigo, o seguinte detalhe nessa história toda, que é assim. No dia 8 de janeiro, na parte da manhã, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ela avisou para aquele vagabundo, aquele patife, aquele barrigudo, né, que Mula não disse que o barrigudo come pra cacete e não sobra comida pra ninguém, é por isso que existe fome no planeta. Aquele barrigudo, amigo dele, o tal de dinossauro, ele foi avisado pela Agência Brasileira de Inteligência que alguma coisa estava para acontecer e ia ser muito grave. A manifestação aconteceu na parte da tarde, ele recebeu um aviso na parte da manhã. Dinossauro, esse vagabundo, esse patife, ele teve tempo de sobra para chamar a polícia, chamar serviços de segurança, de proteção patrimonial, a porra que fosse, para cuidar da proteção de todos aqueles prédios lá em Brasília e tal. Ele foi avisado. Segundo, por incrível que pareça, essa imagem aqui, ó, o jornaleco Foi-se de São Paulo, a ABIN já vinha dando esses alertas. Vai acontecer alguma coisa. E dinossauro foi avisado. Tudo leva a crer que foram pessoas infiltradas que fizeram aquele quebra-quebra lá em Brasília. Aí a oposição, ela convocou, ela quis se aprofundar nessa questão e foi pedido que se criasse uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar aqueles negócios que aconteceu lá em Brasília. É impossível nós da direita querer quebrar prédio, não sei o que lá, e etc., fazer depredação por aí. Aí a esquerda, na figura nefasta
do ladrão, do vagabundo, do patife, do canalha, o tal de mula, junto com os deputados da oposição, não queriam de jeito nenhum uma CPI para investigar aquele 8 de janeiro. Não, a gente não quer CPI nenhuma, para quem negócio de CPI, inclusive o patife vagabundo, o tal do mula, né? Esse ladrão, esse vagabundo, esse analfabeto, esse jumento, ele inclusive disse que ia criar uma espécie de sigilo eterno, 100 anos, 500 anos, em torno das imagens, filmagens de tudo que aconteceu lá naquele 8 de janeiro. Então a coisa ficou nessa base. Só que passou-se alguns dias e ninguém sabe qual foi o motivo. O governo resolveu bancar e apostar em uma CPI, uma criação de uma investigação. Mudou de ideia por quê? O que é que tem por trás dessa mudança de ideia por parte do governo? De repente o governo ficou o quê? Zeloso? Preocupado com o Brasil? O governo convocou Rodolfo Rodrigues. Caso você não saiba, Rodolfo Rodrigues é aquela putinha, aquela voz fininha, dando gritinho, né? Todo afetado, todo afetuoso, todo delicadinho, batendo a patinha delicada no chão, estava indignado, estava revoltadinha porque houve quebrança em Brasília. Rodolfo Rodrigues dando gritinho, né? Arrancando o cabelo, né? Aquele couro delicadinho dele. Convocou ele, que é um vagabundo, que é uma puta. Convocou Renan Canalheiro, que é ladrão, que é vagabundo. Convocou Osmar Assis, que aquilo é ladrão mesmo. Parte da família dele está presa, roubo. Aquilo é um ladrão. Ele só não foi preso porque ele é senador e está meio que protegido por ele, pelo cargo e pelos amigos que ele tem lá dentro do Senado. Mas Osmar Assis é ladrão também. Juntou-se esses três e outros vagabundos e agora eles estão loucos para criar, na verdade criar não, tocar para frente a CPI. Por quê? De repente baixou nesses caras um zelo, uma preocupação pelo Brasil? Lula, o PT preocupado com o Brasil? Osmar Assis, Renan Canalheiro, Rodolfo Rodrigues, essa puta, esses caras estão preocupados com o Brasil? Pois bem, nós vamos continuar de olho em tudo isso, cara. Ninguém aqui vai acreditar que de repente esses caras da oposição, o governo, resolveram virar zeloso, preocupados com o país, porque a gente sabe que não é nada disso. Porque agora eles querem, nós vamos conseguir entender isso um pouco mais lá para frente. Por hora nós vamos ficar de olhos abertos, acompanhando tudo o que vai acontecer em relação àquele 8 de janeiro, certo? Muito bem, meu amigo, é o seguinte, o vídeo de hoje concluído. Eu espero que você goste, espero que você tenha compreendido. Faça a gentileza, deixa aí seu gostei, ajuda um monte mesmo. Muito obrigado pela sua força, pelo seu apoio, pela sua consideração. Hoje é sábado, um excelente sábado. Hoje aqui temperatura muitíssimo agradável. Então, perfeito sábado para você, ótimo domingo para você, enfim, tudo de bom. Até o nosso próximo encontro.